Você tem a sua Bíblia? Se você tem, erga para o alto comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré, amém. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos ler 6 de 1 a 4 e depois 10 a 24. Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. 10. Finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões. E mais uma vez, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação, o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saiba como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, e que a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Senhor, unge os meus lábios, que eu não fale de mim mesmo, Pai. Se quer as ideias as mais prediletas que eu tenho a teu respeito, mas que eu fale iluminado pelo teu Santo Espírito, sabendo eu que o mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Eu tenho uma palavra para você e eu queria muito que você pudesse me acompanhar aqui. Não deixe que nada tire a sua atenção. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de força, é uma palavra para aqueles que creem que nós estamos vivendo um tempo difícil, eu e você, e o mundo todo sabe disso. Nós sabemos disso.
Quero começar dizendo a minha experiência na expulsão de um demônio, de vários demônios, de uma jovem. Numa segunda-feira caiu um dilúvio. Um amigo reverendo, ele deve estar me vendo agora, empresário, me liga e me pede para ir na sua empresa, porque tinha uma jovem na sala de descanso, possivelmente endemoniada. E eu disse: eu posso até ir, mas caiu um dilúvio, meu carro não vai chegar até a sua empresa. E ele mandou um caminhão baú me pegar. E eu fui. Cheguei na empresa, estava aquela jovem, numa sala enorme, com ar-condicionado, uma música para dormir, um ambiente gélido, mas sobretudo um ambiente carregado de coisa ruim, das potestades do inferno. E a primeira coisa, quando eu entrei ali, tinha duas irmãs de uma igreja Assembleia de Deus, que trabalhava na empresa, e eu disse: vocês são cristãs? Eles: somos. Me deem cobertura. Mas eu não sei se Luzia lembra, eu estava indo, liguei para Luzia e para Edneuza, que me veio agora: me ajudem, me cubram em oração. E eu entrei naquela sala, ninguém da empresa queria entrar, e eu entrei, as duas irmãs da Assembleia ficaram assim, e quando eu me dou de cara a cara com essa jovem, o Espírito Santo de Deus me fala uma coisa, como se tivesse soprado no meu ouvido. Ele diz assim: essa moça, ela tem ódio no coração, e ela não perdoou a mãe, e a mãe faleceu, e ela guarda uma raiva, um ódio mortal, e Satanás viu essa brecha e está nela. E na mesma hora que eu me deparei com ela, eu fui logo chutando isso, e ela começou a se debater, e eu nunca conversei com o diabo, e não é a primeira vez que eu vou perder tempo conversando com Satanás. Quem é o seu nome? Bota a mão para trás. Com Satanás a gente dá ordem. Com Satanás a gente não tem conversa, a gente não tem diálogo. Com Deus a gente ora, a gente jejuma, a gente tem comunhão. Com Satanás a gente dá comando de autoridade. Saia no nome bendito de Jesus. Foi uma batalha violenta. E essa experiência é para falar exatamente sobre Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, que nós devemos ter noção, meus irmãos, vocês que estão aqui e você que está em casa, nós precisamos ter noção que nós estamos vivendo um tempo pandêmico. Sim, nós estamos vivendo um tempo pandêmico. Sim, nós sabemos que pessoas estão morrendo. Sim, isso é real. Mas é preciso que você saiba, se Deus escreveu que você vai morrer em 2040, não tem Covid que mate você. Você entende o que eu falo? Sim ou não? Sim. Me dá a resposta. O que você está dizendo, pastor? Que a gente tem que ser desleixado? Não. A gente não tem que ser desleixado. A gente tem que ser prudentes como a serpente. Jaqueline. A gente tem que ser prudente como a serpente, porque está escrito na palavra de Deus: sejam prudentes como a serpente. Qual é o tempo hoje? É máscara? Vamos usar. É álcool gel? Sim, 70. É tudo, vamos fazer tudo. Mas a igreja é chamada nesse momento para vir para orar, para vir para jejuar. A igreja é chamada para não ficar amordaçada, com medo. Nós não podemos, como igreja do Senhor Jesus, ver o Brasil e ver o mundo mergulhado nas trevas, e enquanto a gente fica isolado nas nossas casas, o mundo, o maligno toma conta do mundo, e a igreja onde está? Paulo escreveu essa carta, meus irmãos, quando estava preso pela primeira vez em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. E Éfeso era a maior cidade daquela região, era uma cidade idólatra, era uma cidade onde a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, as doenças
balançavam. Mas é bom que se saiba que Éfeso, uma das maiores cidades, a capital talvez daquela região, com toda a pompa e circunstância, toda a Éfeso, diz a palavra de Deus, que se rendeu aos pés de Jesus de Nazaré, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra que Paulo pregou naquela cidade. E todos, diz a palavra de Deus, mais de 300 mil pessoas chegaram ao conhecimento de Jesus de Nazaré. Paulo agora se preocupa, meus irmãos, em escrever aos irmãos de Éfeso, para que eles permanecessem firmes. E o que nós estamos fazendo nessa noite aqui, André, se não é deixar você com coragem, não é dizer que você sai que nem um doido, não. A igreja não está querendo isso, o pastor Marcelo não está querendo isso, mas se tem lugar, se existe um lugar seguro para que você esteja, é na paróquia Deus Conosco. Então acabe com esse pantinho de não vir para a igreja. Quem está chamando você para vir para a igreja é o Senhor Jesus de Nazaré. E o Senhor está lhe chamando para que aqui na igreja a gente possa ajoelhar, para que a gente possa ter cultos agora sim. E nós queremos sim, de hoje por diante, que os cultos sejam assim, cheios do poder de Deus, cheios da unção do Senhor, porque enquanto durar essa pandemia, nós estaremos aqui lutando, orando, de joelhos, jejuando, para que as portas do inferno sejam completamente abertas e os santos do Senhor, que a igreja dele possa invadir, saquear o inferno, e a igreja dele passe a adorar a ele na sua igreja. E em Éfeso, meus irmãos, que Paulo escreve, quando ele chega ali, pelo capítulo 4, ele fala aos irmãos de Éfeso, que eles deveriam viver de forma mansa, com união. E nós somos chamados a vivermos em união. Nós não conseguiremos nada em pedaços. No capítulo 5, Paulo escreve aos Efésios e diz que vivamos como Deus deseja. E como Deus deseja que vivamos, Deus deseja que tenhamos coragem, Deus deseja que tenhamos força, Deus deseja que nós não durmamos, porque é em Éfeso que Paulo escreve e diz: despertem vocês que dormem. A igreja está sendo convocada para um tempo de guerra, e será, Senhor Deus, me perdoe a presunção, será que só quem enxerga isso sou eu? Quantos enxergam isso aqui? Você em casa enxerga também que nós estamos vivendo um tempo de guerra, e a guerra se vence no campo de batalha, a guerra não se vence em casa, a guerra não se vence isolado, a guerra não se vence recluso. E domingo agora nós teremos um culto, o reverendo René, o pregador, é isso? E nós teremos um culto também nesse mesmo sentimento. Nós formaremos um grande exército na paróquia Deus Conosco. E nós vamos saquear o inferno. E vamos dar coragem. Vamos promover coragem. Vamos dar àqueles que estão enfraquecidos. Ora, você não sabe que isso tem trazido medo à igreja do Senhor? E com tudo isso que Paulo falou, com tantas coisas que Paulo fez na cidade de Éfeso, é João, que lá em Apocalipse diz o quê? Diz que Éfeso perdeu o primeiro amor, esqueceu o primeiro amor. Então isso significa para mim e para você,
o fato de você guerrear, ser uma guerreira, ser um guerreiro, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração, isso é bom, mas você precisa perseverar, você precisa jejuar, você precisa derramar o seu espírito diante do Senhor, se esvaziar de si mesmo e dizer: Deus, fala comigo, porque eu quero ser cheio de Ti, eu quero tirar tudo que não Te agrada e me enche, Senhor Deus, do Teu Espírito, da Tua força, do Teu poder. E não subestime, meus irmãos, as forças das trevas existem. Não é porque você não vê que não existe. Não é porque você não toca que você não possa ser tocado e influenciado. Você entende o que eu falo? Você que está aí me ouvindo, você está entendendo o que eu estou falando? Aqui na parte de cima, aqui onde nós estamos e aqui nas regiões celestiais, há uma guerra. Há uma guerra sendo travada. Mas sobre nós estão os anjos do Senhor. E ao derredor dos anjos estão os anjos de Satanás. Porque Pedro diz isso: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós devemos saber que o diabo vive ao nosso derredor, bramando como leão, esperando a oportunidade de nos tragar e nos levar para uma masmorra de medo, de reclusão, e nos colocar um medo quase que patológico. Eu não aguento mais. E Satanás é tão maligno que ele aproveita um tempo desse, onde todos têm que tomar cuidado, sim, mas aproveita esse tempo de pandemia, de dificuldade, para colocar no seu coração, na sua mente, no seu subconsciente: não vá, não saia de casa, é perigoso, você pode morrer, e não sei o que, e não sei o que. Se o Senhor Deus não guardar a casa, em vão você vai vigiar. É Deus quem guarda a sua vida. Nessa guerra, meus irmãos, nós somos chamados para termos nossos olhos atentos. Nós somos chamados para ficar atentos às artimanhas de Satanás. Satanás tem força. Não entre em uma guerra com o nosso inimigo de cara limpa, entende? Viu, Fred? Não queira guerrear com o diabo de cara limpa. Não queira guerrear pensando que você é o filho predileto de Deus, porque Deus não tem filho predileto. Para se entrar com a guerra com Satanás, com o demônio, com o nosso inimigo, com o diabo, é preciso se ter um projeto de comunhão, de jejum, de se deixar completamente ser cheio do poder de Deus. Não entre nessa guerra desarmado. Você não tem ideia, se você já teve alguma experiência com alguém possuído pelo demônio, que Deus te deu essa infeliz oportunidade, porque eu já tive várias, e eu detesto, porque é a situação mais degradante que uma pessoa possa chegar. Não trate o inimigo subestimando suas forças. Você e eu precisamos saber a força que Satanás tem, a força que o diabo tem, mas é preciso que você também saiba que o poder quem tem é Deus. Aleluia. Você entende? Por isso que quando a gente trata com o encardido, como diria Padre Léo, quando a gente fica de frente a frente com o diabo, a gente tem que saber que ele tem força, ele quer nos destruir, ele quer nos levar para debaixo da terra, sim, mas a gente tem que repreendê-lo no nome bendito de Jesus. Então deixa de ser ingênuo. Por isso as armas que devemos ter não podem ser carnais, você entende? Você não pode chegar para Satanás, você não pode chegar para o inimigo com as armas carnais, de cara limpa. Eu sou assim. Não, meu irmão. Para se lutar, para se travar uma guerra, uma batalha espiritual que começamos hoje, nós devemos nos esvaziar, nós devemos pedir a Deus que Ele nos encha de poder, que Ele nos encha de unção, que Ele derrame sobre nós os dons do Espírito Santo, para que eu e você possamos então atacar e saquear o inferno.
E você me conhece muito bem, sabe que isso aqui não é teatro não, meu irmão. Eu estou falando cheio de Deus. E só Deus sabe como eu aqui estou. Não devemos ter medo do diabo, meu irmão. O diabo não é um Deus caído, como bem diz o Hernandes Dias Lopes. O diabo não é um Deus caído. O diabo é um anjo caído. Vou dizer de novo, se você entende. Vou dizer de novo, nós não devemos temer o diabo, porque tem pessoas que acham que o diabo é um Deus caído. Não, o diabo é um anjo caído. O diabo foi expulso do paraíso, e a palavra de Deus diz que nem as chaves do inferno ele tem sobre suas mãos, porque aquele que é o alfa e o ômega pegará as chaves e pisará a cabeça da serpente. Você e eu somos propriedades de Deus, e Satanás não nos tocará, a não ser, meu irmão, que haja um propósito de Deus na minha e na sua vida. Que loucura é essa? Porque foi assim com Jó. Vai, toque em tudo, só não toque na sua vida. E todos os desertos que eu e você já passamos, e que você está passando atualmente. Quer saber sofrimento? Conversa com Luzia. Meia hora. Aí você vai ver que você não tem nada. Oro por você todos os dias, você sabe disso. Paulo nos chama a atenção, meus irmãos, que nossa luta não é contra nossos irmãos, não é contra os nossos amigos, famílias, filhos, marido e mulher. Nossa luta é contra Satanás. Paulo alerta o povo de Éfeso que estejam preparados para o enfrentamento com Satanás e sua corja. Porque a Bíblia diz que quando ele caiu, como bem disse agora há pouco, ele arrastou com a sua cauda um terço das estrelas do céu. Como diria Dom Ximenes, é Satanás multiplicado por demônio que está o tempo todo querendo ver como pegar você, matar, tirar você da igreja. E onde Satanás hoje está atacando? Onde é que Satanás está colocando suas patas? Na igreja do Senhor Jesus de Nazaré. Porque o mundo está aí. O mundo está indo para a campanha política, o mundo está indo para a praia, o mundo está indo para tudo que é canto. Feriadão agora foi todo mundo. E a igreja precisa também se posicionar. A igreja é chamada para orar, para vigiar, para louvar, para adorar, para dizer: Senhor, nós estamos aqui. E só pode ser na igreja? Não, pode ser na sua casa, mas um exército reunido, um exército junto, a gente invade o inferno e nós vamos juntos saquear esse inferno e vamos abrir as portas e libertar muitos e muitos. Amém, igreja? E eu quero que você saiba uma coisa: existe uma hierarquia. Não pense que Satanás, o reino das trevas, é um reino desarrumado, desorganizado. Há uma hierarquia. E eu e você precisamos saber que Satanás é aquele que divide, que veio para matar, roubar e destruir, mas no nome bendito de Jesus de Nazaré, a sua família pertence a Deus, e aquilo que é de Deus, o diabo não toca. Pronto. Agora você precisa ter fé. Paulo diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes da autoridade. Satanás tem força, eu e você sabemos, mas quem tem o poder? Deus. E o poder que Deus tem, Ele lhe dá no nome bendito de Jesus. Satanás se passa até por anjo de luz. E não venha com essa história de pensar que Satanás é um anjo feio, horroroso, é alguém caído. Não, Satanás é aquele que seduz, e ninguém seduz o outro se não for bonito, se não for belo, se não for atraente. Por isso que a igreja hoje, eu faço essa convocação, e eu quero ser essa voz profética. Eu não quero ser uma voz do desleixo, não quero ser a voz da temeridade de forma nenhuma, mas eu quero ser a voz que chama a igreja para orar, que chama a igreja para estar junto, porque nós precisamos aprender a viver nesse novo tempo que estamos vivendo. E esse tempo é um tempo de zelo, de prudência, de máscara, de álcool gel, de tudo, mas é também um tempo que a igreja tem que estar reunida para orar, para louvar, para jejuar, para saquear o inferno. E eu quero dizer uma coisa para você:
Talvez você saiba, ou talvez não. Mas depois de Deus, talvez Satanás seja a segunda pessoa que mais sabe sobre você. Você concorda comigo? Sim ou não? Depois de Deus, talvez seja Satanás a pessoa que mais saiba sobre você. Sabe por quê? Ele sabe, não porque ele é onisciente, isso é um atributo de Deus. Ele sabe porque nós já revelamos para ele as nossas fraquezas. Ele sabe porque nós um dia revelamos para ele onde somos vulneráveis. E na vulnerabilidade minha e sua, ele vem e ataca e ele coloca medo. E o medo tem se instalado na igreja do Senhor. E a igreja é convocada para vir para orar, para vir para jejuar, para louvar. E louvado seja vocês que aqui estão. Louvado sejam vocês que aqui estão. Nós precisamos ser os soldados do Senhor que estão demonstrando hoje, no dia 4 de novembro de 2020, que a igreja vai se levantar, que a igreja vem, que a igreja não pode ficar amedrontada, que a igreja é de Deus, que a igreja tem o poder dado por Deus. E eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender que o poder foi dado à igreja. E como disse anteriormente, acho lindo o que diz Apocalipse 12, 9 e 11, diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, que não amaram a própria vida. Sabe o que é que o escritor João em Apocalipse quer dizer? Ele quer dizer que da mesma forma que Satanás, ele se veste de toda a armadura satânica maligna, e ele quer colocar sobre você medo, angústia, depressão, falta de sono e tudo mais. Mas da mesma forma que ele quer que você vista essa armadura maligna, é o Senhor que diz em Apocalipse que vem e retira completamente a armadura de Satanás, e ele é despido, e você é coroado com uma coroa de justiça, e sobre você está o sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré. Você entende isso, irmão? Por isso que os nossos olhos espirituais foram abertos, para que a gente não fique temeroso. Nós estamos começando uma guerra, e guerra se vence com voz de comando. Guerra se vence com voz de autoridade. Você não pode saquear o inferno com uma voz trêmula. Guerra se vence com o poder do Espírito Santo de Deus. Você entende? Eu tenho muita coisa, mas vou adiantar. Pode vir, Stuart. E aí Paulo vai para o versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de guerra, mais uma vez digo, mais uma vez repito, mas não se vence uma guerra escondido. Em uma guerra se vence dando a cara, mostrando o rosto. Agora, tudo isso debaixo do nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aqui eu me lembro da história de El Cid, um general espanhol, grande general, vencia todas as batalhas, e em uma das batalhas ele foi ferido de morte, morreu, e os seus soldados não poderiam saber que El Cid estava morto, porque no dia seguinte, 3, 4 dias depois, era a batalha final. E os seus conselheiros vestiram El Cid com aquela armadura, colocaram ele no seu cavalo, e foram 2 cavaleiros, um do lado e do outro, na frente.
E o exército de Alcide via o grande general na frente, guerrearam, mataram, venceram. E depois do final da batalha, os conselheiros disseram: Alcide está morto. E todos os seus soldados: mas como? Ele não foi atingido por nada, nós não vimos. Não, ele está morto. Ele foi ferido há 4 dias atrás, e ele morreu faz 2 dias. E nós trouxemos Alcide aqui à frente, porque sabíamos que a figura de Alcide era aquele que levaria vocês a ter coragem, a ter força, a ter fé, para não ir para uma guerra pensando já na morte. E o que é que eu tenho para dizer a vocês que aqui estão, e você que está aí em casa? Nós estamos sendo convocados para irmos a essa guerra. E essa guerra, meu irmão, não sou eu querendo encher a igreja não, porque eu já estou fora disso há muito tempo. Eu estou na mesma alegria com vocês que estão aqui. Se tiver cheio, amém. Se tiver só 1 ou 2, eu estou como diz a juventude, na mesma vibe. Porque o que me enche, o que me deixa cheio de esperança é o fogo do Espírito Santo. Mas nós queremos que a igreja, que a paróquia Deus Conosco volte a se reunir. Nós queremos que você acabe com esse medo, que você possa dizer a Deus essa noite, e que você não durma essa noite. Que você possa se dizer e se colocar diante de Deus: Senhor, o que é que tu queres? E muitas vezes sabe o que é que Deus quer da nossa vida? Jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum, jejum e oração, oração e jejum. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu convoco você a resistir. Porque quando terminar essa batalha, sabe o que é que Paulo disse? Nós permaneceremos fiéis. O mundo está nos dando um sinal de uma grande apostasia, e você não pode se ausentar. E o que devo fazer então, pastor, como igreja? Primeiramente, saber que a sua força é no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E outra coisa, que é no nome do Senhor Jesus que você conseguirá ter vitórias, porque sem Ele você já está aniquilado. E Paulo escreve aos Efésios, diz assim: gostaria que vocês pudessem colocar os seus pés calçados com prontidão no Evangelho da paz, para que todo joelho se dobre e confesse Jesus de Nazaré como Rei dos Reis. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e depois de todo mundo. O que é que Paulo está dizendo? Nós precisamos sim, meus irmãos, vencer o inimigo pela palavra. E se você tem uma Bíblia em casa e nela você nem lê, eu quero dizer a você, me perdoe, é muito forte que vou dizer, você já está derrotado. Nossa, é muito forte. Pois bem, que seja. Meu compromisso aqui é com Deus, e eu quero ser um profeta do Senhor, e eu quero dizer a você que está na hora de você tirar a sua Bíblia, que vive lá largada, empoeirada, aberta no Salmo 91, está na hora de você pegar a palavra de Deus e ler, está na hora de você pegar a palavra de Deus e meditar, está na hora de você poder pegar a palavra de Deus e saber, e manusear a palavra do Senhor, e quando o inimigo vier, você poder respondê-lo com a palavra do Senhor. O próprio Jesus de Nazaré nos dá esse grande exemplo. As 3 vezes que ele foi tentado, diz o texto que Jesus disse: está escrito. E diz o texto que Satanás, por algum momento, até que houvesse oportunidade, voltava. Então sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Satanás não nos deixará em paz. Ele sempre vai ficar ao nosso arrodeando, como diz o Matuto. Mas se você sabe manejar a palavra de Deus, se a palavra de Deus não é um livro que enfeita a sua casa, a sua estante, se a palavra de Deus é algo que faz a sua vida ter sentido, todas as vezes que você for tentado pelo Satanás, responda com a palavra do Senhor. Está escrito: só os teus anjos adorarás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: somente a Deus adorarás. Você entende? Além disso,
usem o escudo da fé. Ora, nós somos a igreja conhecida pela canção Escudo. Nós cantamos de um jeito que ninguém canta, e não é proselitismo não, é consciência, que aqui nós cantamos com força, com coragem, com fé. É uma igreja cantante, é uma igreja cheia do Espírito Santo, e a paróquia Deus Conosco está sendo convocada para que você esteja aqui conosco, guerreando, jejuando, e a partir de hoje, 4 de novembro, nós vamos começar um tempo novo nessa paróquia. Nós vamos começar um tempo de jejum, nós vamos começar um tempo de combate, de guerra, de batalha espiritual. E Paulo então conclui dizendo: para que as setas inflamadas do maligno possam ser desviadas. Você ainda não entendeu e não viu que Satanás tem jogado setas sobre sua família? Seu casamento está indo de mal a pior e você não percebe que isso não é por conta da pandemia, hein? Você não percebe que seu casamento está uma droga, mas isso não é culpa da pandemia, é porque você tem se afastado do Senhor, seu marido tem se afastado do Senhor, você vive uma ilusão, você vive uma coreografia matrimonial, e quando você não vive na presença de Deus, aí Satanás chega e faz o que ele quer. Não é a pandemia que está destruindo as famílias, é você que tem se afastado do Senhor, é você que não tem buscado o Senhor, é você que tem sido negligente com o Senhor, é você que não busca nem aqui, nem na sua casa. Desculpe, mas essa palavra é forte, mas eu não posso voltar atrás. E essa palavra está no meu coração desde domingo, quando aqui preguei. Desperta, tu que dormes. Você, marido, é o pastor da sua casa e tem uma missão de cuidar das suas ovelhas, seus filhos, sua mulher. Você que é mãe, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E cadê você nas Déboras, por exemplo? Cadê você que não aparece no ministério Débora? Cadê você, homem, que não aparece nos homens de coragem? Cadê você que não aparece, que não dá exemplo para os seus filhos? Ora, você quer que seus filhos tenham exemplo de cristão, de homem que lê a Bíblia, de homem que ora? Se seu filho não vê nunca você com a cabeça curvada, orando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, como você quer que seu filho copie? Filhos não seguem mapas, filhos seguem rastro. E por fim, Paulo diz: use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Sabe onde começa o medo? O medo começa em nossa mente. O medo começa aqui. Por isso que um homem e uma mulher com medo é um fracasso. E quando eu olho para trás, jamais eu quero me vangloriar, porque só a Dio glória, só a Deus glória. Mas todas as vezes que eu me lembro do passado, meu filho Léo está aqui, e quando eu olho para o passado e vejo tudo que Deus nos livrou, e que hoje nós somos o que somos e nada somos, eu fico pensando como eu consegui. Eu não consegui, foi Deus que conseguiu por mim, foi Deus que lutou comigo, foi Deus que esteve comigo, e Deus está com você. Essa pandemia tem trazido caos, demissões, falências, e nós não podemos ficar assistindo isso tudo como se fosse obra do acaso. Nós somos chamados, igreja, para irmos em frente. Por isso Paulo pede que usemos o capacete da salvação. Tome posse de Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem que começar pela mente, e a mente é onde está todas as sensações, inclusive até de medo. E Paulo diz: tome consigo a espada do Espírito. E eu concluo, meu caro, com a minha Bíblia, porque esta é a minha Bíblia, essa é minha mesmo, toda enfeitada, mas é minha. Eu sou o que ela diz que eu sou.
eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, 4 de novembro de 2020, eu serei transformado pela palavra do Senhor. Eu corajosamente confesso, minha mente está aberta com a espada. O meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? Em nome do Senhor Jesus. Não vou te pedir desculpas. Não pense que é uma mensagem carapuça, não é. É mensagem de alguém que se preparou para isso. É mensagem de um homem como você, que mudou a agenda. Mas aqui nós somos uma igreja litúrgica, e quem me conhece sabe que eu sou muito litúrgico, mas quando eu sinto o direcionar do Espírito Santo, muda tudo, porque quem manda aqui é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos fechar esse acordo. Vamos ter um tempo de jejum. Aí você jejuma quando e o dia que você quiser, mas vamos guerrear. E você que está em casa, tome coragem, venha. Quero ver você aqui domingo. Domingo está liberado para tudo. E esse é o novo normal. Normal do diabo, porque aqui nós queremos viver o tempo de Deus. E o tempo de Deus é Kairos, é atemporal. No nome bendito de Jesus, quem crê, se coloque em pé e vamos louvar. Uma música de poder. É o hino da vitória, pastor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel.